Você vai gravar, né? Vamos, sim, senhora, vamos começar. Embora. Então, vamos começar com a nossa prece, tá? Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez em estarmos aqui reunidos todos nós, encarnados e desencarnados, pretendendo melhorar um pouquinho mais a cada estudo, a cada reflexão. Que possamos, Pai, abrirmos nossas mentes e os nossos corações e guardarmos todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus dentro dos nossos corações, passando pelas veias do sentimento e podemos reter todo esse conhecimento dentro de nós, não só no nosso cérebro, mas em todo o nosso corpo, onde que eles possam se exteriorizar através dos nossos atos, através das nossas ações. E pedimos, Senhor, o seu amparo, o seu envolvimento e de nossos irmãos superiores, que muito nos auxiliam para estudarmos sempre e para continuarmos firmes, perseverantes na busca da nossa melhoria, do nosso equilíbrio, do desenvolvimento das nossas melhores qualidades, no desenvolvimento de todas essas potencialidades, Senhor, com que fomos agraciados por sermos seus filhos e sabemos que temos essa sua herança. Esteja conosco, Pai amado, esteja conosco, hoje e sempre. E seja feita a vossa vontade, Senhor. Então, vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, nós iniciaremos, aliás, nós continuaremos, né, no estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel. Esse aqui é pela editora O Clarim, onde nós estamos na segunda parte dos ensinos. E vamos terminar hoje o texto chamado O Ensino da Religião. Chamado não, de título, né? O Ensino da Religião, que inicia com o versículo 52 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Em uma reflexão, uma frase, né, que nos faz refletir muito, né? Já nos fez na semana passada, né? E ainda continuaremos refletindo. Deixa eu acender aqui a luz. Eu necessito de muita luz, de energia elétrica e luz espiritual também. Mas vamos lá. Eu estou com catarata, então eu estou enxergando muito pouco. Muito pouco mesmo. Pela diabetes, ela se acelerou, aumentou muito rápido. Então, é a cara no livro, é a cara no computador, no celular, no tablet. A gente aumenta as letras. Ainda bem que a gente tem esse recurso. Ó. Olha como é o bom progresso. E tem gente que reclama. A letrinha é pequenininha. Aqui não tá pequenininha. Mas a gente faz assim, ó. Ó.
tamanhão que fica. Ah, não tem catarata que atrapalhe. Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente faz. Então, quando eu pedi a vocês na semana passada para trazer o Fonte Viva, capítulo 96, para a gente ver, tá? Esqueceu, Iraci? Vai lá. Eu não tenho o livro Fonte Viva. Eu tenho no Kindle. Eu tenho no Kindle. Então, vamos lá, porque para poder só ficar pronto aí, prontinho para a gente ler, tá? E dessa vez eu vou pedir a ajuda de vocês para lerem, tá? Para dar uma diminuída aqui no esforço nos meus olhos. Pronto. Vamos dar uma retomada. Nós falamos sobre as coisas antigas, nós chegamos às conclusões, né? Sobre as coisas novas e as coisas antigas. Que dependendo do ângulo que a gente vê que as coisas novas não são tão novas assim como a gente pensava, e as coisas antigas também não são tão antigas assim. Que o que é antigo pode ser novo para a gente, se a gente vê a primeira vez, né? E que o novo pode ser antigo, se a gente está fazendo uma revisitação aquele texto, né? Uma releitura do texto, não é mesmo? E que se a gente recebeu o texto escrito de outra forma, de uma forma mais explicada, de uma forma mais clara. E porque também, hoje em dia, nós temos outro entendimento, porque também progredimos, não é mesmo? E a doutrina espírita, nós sabemos que não é uma coisa nova. Ela é nova, mas não tão nova, porque ela está falando dos ensinos do Cristo, tá? Está nos esclarecendo, está nos relembrando tudo aquilo que ele já havia dito. Agora sim, vamos pegar o Fonte Viva no capítulo 96, de título Além dos Outros. Nós vamos começar apenas pela citação de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Quem está com a Bíblia aí? Vamos ver Mateus, capítulo 5, versículo 46. Então, vamos começar pelo 43. Mas vocês sabem o que fala o capítulo 5 de Mateus? Ele está falando sobre o quê? Vocês foram lá no número 1, já viram? No versículo 1 do capítulo 5. Qual é o título desse capítulo? Quem puder pode responder. Não é o discurso, é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças? Isso, capítulo 5 é o... Bíblia. Na Bíblia. Isso, no Novo Testamento. Ok. É, Novo Testamento. É Mateus. Capítulo 5 é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Então, a gente vai se colocar em qual base... Em qual base que Emmanuel pegou para iniciar esse capítulo, tá? Capítulo 5, versículo 46. Pronto, Eloá? Ok, tá aqui. Pode ler para mim só o versículo 46? 46.
Vamos lá. Pra já. Já vou localizar, já achei. 43. Vai 43, vai no 43 primeiro. Começa Ouviste daí. o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por eles, que vos perseguem. Deste modo, eu fui matar um bichinho que estava saindo aqui do meu livro, gente, me perdi. É mole? É o 45 agora. Pois é. Por esse Vamos lá, modo. Isso. 45. 44, tá bom. Não, que vos persegue. Mostrai, Por esse modo, você falou. deste modo, vos mostrai filho do vosso Pai que está no céu, que Isso. faz raiar o sol sobre os bons e os maus, e chover sobre os justos e os injustos. Agora o 46. Pois se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Pode parar por aí. Ok. Na citação de Emmanuel é só o 46. Pois, se amais somente o que vos amam, que prêmio mereceis? Aqui. Mas ele está falando do amor aos inimigos, que a gente estudou essa semana, né? Com a Carmen Matos, né? Então, Ideína, você pode começar a ler a lição 96, além dos outros, por favor, após essa citação de Mateus? Não Primeiro faz... parágrafo. Vou direto então, né? Isso. É além dos outros. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na agenda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes ao impositivo do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo, em derredor de Pode ti. parar. Isso, pode parar aí, por favor. Essa passagem de Mateus, em que ele fala de Jesus, né? Que Jesus falou, que fazer além dos que os publicanos fazem, né? A gente faz o que os publicanos também fazem. E aí ele está falando, Emmanuel, trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, fazer as exigências legais, aquilo tudo que a gente tem que fazer, os nossos deveres normais, que todo mundo faz. Aquele que paga imposto e aquele que não paga imposto. Todo mundo tem as obrigações, né? Com a tua própria vida, com as tuas próprias necessidades, ou para suprir necessidade de uma família. Então, como ele diz aqui, ó, são tarefas peculiares a crentes e a descrentes. No dia a dia, todo mundo faz. Mas a pergunta de Jesus é: o que fazes de mais, além, não é isso? O escriba, conhecer muito, porque copia muito, ler muito, né? Para ser escriba, ele não só necessita disso, né? Mas para ele ser discípulo de Jesus, a gente conversou isso na semana passada, ele precisa ter algo mais, fazer algo mais do que o comum. Como diz Emmanuel. O normal
nós todos fazemos. Mas Jesus perguntou lá, o que fazeis de demais? Continua o Iraci, por favor. Porque ele falou assim, Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Então, vamos ver o que Jesus está esperando da gente. Vamos lá. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Sabes Isso já é algo improvisar... mais, né? Isso, é algo mais, além do cotidiano. O que mais? O que mais que ele pergunta? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveita com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Vamos parar aí um pouquinho. Então, ele já fez um monte de pergunta que faz a gente pensar que algo mais seria esse, né? Para ser discípulo de Jesus. Então, o escriba, para ser discípulo de Jesus, ele vai ter que ir muito além de apenas ler muito para ele ser discípulo. Vamos pegar o Evangelho, capítulo 6, item 5. E eu não trouxe aqui para a mesa, que eu estava estudando. Um momentinho, minha bateria vai acabar. Então, eu vou ter que trocar a tomada. Peraí, tá? Um minutinho, por favor. Enquanto é isso, vamos pegar o Evangelho. Vou virar a câmera. Pronto, eu tinha ficado de cabeça para baixo. Agora eu voltei ao normal. Então vamos lá, Evangelho, capítulo 6, item 5. Opa! Item 5. O item 5 são as instruções dos espíritos, né? Advento do Espírito de Verdade. O capítulo 6 é o capítulo do Cristo Consolador. Vamos contar aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto parágrafo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, quinto parágrafo. Ana Brito, pode ler para mim? O microfone tá bom?
Conseguiu, Aninha? Oi. Isso. Mas eu tenho... Pode ler o quinto. Estou procurando aqui o parágrafo. Como é que começa? Fala, Denise. Começa como? Espíritas. Espíritas. É o capítulo 6, item 5. E eu não tenho isso, não. É o último parágrafo. Achei. Então, Claro que tem. Fora da casinha, garota. Oh, meu Deus. Vamos lá, Aninha. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruir-vos. Este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E és que, do além-túmulo, que julgáveis, o nada, vozes vos chamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Cristo é o Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então esse é aquele parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, em que o Espírito de Verdade nos manda o quê? Nos amar e nos instruirmos. Então, a gente, sendo o escriba, a gente aprende, a gente se instrui, e mais instrução, não é só ler, decorar, não é? O instruir é você apreender, que tem diferença, né? Porque apreender, você apreende, você incorpora em si, você suga, você se enche daquilo. E utiliza aquilo no seu dia a dia. Então, não adianta você fazer só aquelas obrigações do dia a dia. O que você faz além disso? Para ser o discípulo, você precisa fazer algo além. Então, se você estuda, somente lê e decora o evangelho todo, sabe que página que tal, capítulo que tal, às vezes, de tanta gente estudar, a gente acaba decorando. É natural. Mas, né, tanto que a gente viu que a parte do escriba, o escriba, ele de tanto ler, copiar e ler, ele acabou incorporando tudo e mentalizando, guardando na memória, memorizando o conhecimento. Só que ele só fazia isso, era o escriba copista, só copiava, guardava o conhecimento, mas não aplicava em si. Não é mesmo? E para nós nos instruirmos, nós temos que aprender e aplicar, e usar, utilizar. Isso, todos os nossos amigos... Oi, amor? Que nós somos confistas. Não somos, não. Nós usamos uma parte, é porque, olha só, tudo é devagarinho, né, Ana? A natureza não dá saltos, né? O progresso é inexorável, eu adoro isso. Então, a gente vai aprendendo aos poucos. E cada vez que a gente estuda, a gente vai melhorando mais. Né, Eloá? Devagarinho. A gente vai devagarinho, mas vai. Mas vai. Então, a ordem é amai-vos e instruir-vos. Podemos usar o audiobook, né, Aninha? Já conseguiu usar o audiobook. Podemos usar filmes. A Rosângela dá um monte de dica para a gente de filmes que nos auxiliam a perceber, nos dão um exemplo de certas coisas, né? Que tem filme que você já viu e tem coisas que passou batido, você não conseguiu compreender, você não conseguiu
pescar, né? Aquela dica, aquela coisa, aquele ensinamento, aquela imagem. Às vezes passou e você não viu. O livro, você está com ele nas mãos, mas hoje em dia, com a nossa vida muito corrida, o audiolivro é um auxílio. Eu já escutei, sabe que eu estou na novela, na radionovela, eu já estou no capítulo 18 dos lindos casos de Chico Xavier. Já estou no capítulo 18. Porque eu vou fazendo as coisas e vou ouvindo. Tem hora que a gente se desliga, né? Tá pensando, quando vê, tá pensando em outra coisa. Aí eu vou lá, volto, ponho para escutar novamente. Ah, eu perdi isso aqui, eu não entendi direito. Então eu não ouvi, aconteceu um barulho que eu não ouvi. Mas é um auxiliar. Muitos detalhes da vida dele eu estou sabendo a partir disso. Então, essas mídias são apoios. Então, a gente tem que aprender a usar, porque são coisas para nos auxiliar, a nos instruirmos. Denise, e não tem obsessão que fique perto da gente. Ou ele quer estudar também. Ele aprende também, aprende junto, né? Ele vai embora. É bom para a gente, é bom para ele. Para eles, né? Não sei, né? Então, o que é ir além? O que é fazer algo mais? Ana Constantino, pode continuar a ler o Além dos Outros para a gente, por favor? O parágrafo garantir. Eu estou perdido aqui. Desculpa. Fonte viva. Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida. São característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, quando ele fala o que a gente faz normalmente é o ordinário, é o normal, né? Mas Jesus pergunta o que para a gente? O que de extraordinário a gente está fazendo? Se o ordinário é o normal, é o comum, o extraordinário é o incomum. Para ser discípulo do Cristo, tem que fazer a mais que os outros. Não basta fazer só o que os outros fazem. Porque Jesus fazia só o que os outros faziam? Não, né? Ele fazia muito, muito mais. Não é mesmo? E para sermos discípulos dele, a gente não tem que nos espelhar nos exemplos dele? Então, nós temos que fazer também muito mais do que nós fazemos comumente. Porque isso, como é que ele diz? Até os publicanos também não fazem. Fazem. Não é mesmo? Então, o que seria isso? Porque o Jesus, ele não quer saber se o evangelho
está na nossa cabeça, está decorado. Ou se está na palma da mão. Né? Porque temos o recurso, né, do celular. Eu assisti um estudo do Aloysio Elias, desse capítulo 52 de Mateus. Não, capítulo 13, versículo 52 de Mateus, que a gente estudou lá no ensino da religião. E ele fala assim, que está na palma da mão. Olha só a evolução. Você pega o celular, fala, ok, Google, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí aparece lá, ok, Google, Mateus capítulo 13, versículos 52. Abre um monte de página, um monte de miudinho, estudando esse capítulo, né? Então, para nós é mais fácil, mas Jesus não quer isso. Que a gente esteja prontamente com o Evangelho nas mãos, na palma da mão, na cabeça, na memória. Ele quer que o Evangelho esteja onde? Dentro de nossos corações, nas nossas ações. Não é mesmo? Então, nós vamos continuar a ler o texto, o ensino da religião, onde Cairbar Schutel faz toda essa reflexão e falando sobre religião, não interessa qual religião que seja, né? Não tem importância. Qualquer um. Cristão é aquele que segue o Cristo. Não somos privilegiados por sermos espíritas. Aliás, eu acho que somos mais endividados, né? É assim que a gente pensa. Então, vamos lá. Voltando ao Cairbar Schutel. Nós estudamos apenas o primeiro parágrafo na última semana. Então, vamos começar no segundo parágrafo. Há muita coisa velha que não se pode desprezar, assim como há muita coisa nova que não podemos pôr à margem sem prejudicar nosso tesouro. O que aconteceu? Jesus nos trouxe a sua forma, a sua doutrina, vamos dizer assim. A doutrina, o Evangelho, nos trouxe o Evangelho. Quando ele nos mandou o Consolador, era uma coisa nova em questão de tempo, né? No tempo cronográfico, o tempo do homem. Se a gente tirasse o espiritismo, isso não ia prejudicar o nosso tesouro, o tesouro do Cristo? Ia. Então, certas coisas novas a gente não pode tirar. O que Kardec dizia? Que ele também explicou muita coisa, mas que muitas coisas também ainda seriam estudadas. Não para aí, não parou nele. Que mais tarde o estudo, o espiritismo, iria aparecer coisas novas, porque é o progresso. O progresso não se faz só de coisas antigas. Faz das coisas antigas e faz também das coisas novas. Assim é a religião, diz Cairbar Schutel. Ela não consiste só nas aquisições do passado, mas na recepção dos fatos e ideias presentes e futuras que a enriquecem. A religião de Jesus é uma religião de progresso, de evolução, e não de paralisação.
O próprio Cristo disse: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito e vos anunciará as coisas que estão para vir. Então, isso está em João, no capítulo 16, versículos 12 e 13. Aqueles que limitam a religião a um artigo de fé ou a um dogma, desvirtuam seus princípios, paralisam a sua marcha, extinguem finalmente a chama sagrada que deve sempre arder ao impulso de renovados combustíveis. Nas ciências, nas artes, nas indústrias, o homem progride, não só mantendo os velhos conhecimentos, que não são senão os elementos primordiais para as novas formas que a eles se adaptam, como também pelas novas aquisições com que engrandecem o seu saber. Então, a época de... Perdão, esqueci o nome dele. Aquele faz aquela careta. Gente, eu sou... Einstein, perdão, gente. Olha, sabe como é que tá a minha memória. Einstein. Mas ela entendeu, viu? A foto que ele ficou caracterizado, né? Em que foi lembrado por a gente. Na época de Einstein, a física era uma coisa. Não só ele, mas todos aqueles estudiosos, todos aqueles físicos. Depois de Einstein, física é outra coisa. Então, aliado àquele conhecimento de física, ele trouxe novos conhecimentos. E depois dele, a física quântica já é outro conhecimento, que foi aprimorado aquilo que ele... O ponto que ele chegou, foi mais à frente. É muito bom isso, né? É muito bom saber de que nós não paramos aqui, né? Continuaremos evoluindo e vamos também muito mais à frente. E seremos espíritos superiores. Ah, não é bom isso? Saber disso? É bom. Né? Nos dá um ânimo, né? Não é mesmo, gente? A gente vai ficar triste, aborrecido. Não tem como ficar. É um consolo, né? É um alento. Continuando. O mesmo se dá na religião. A religião primitiva, revelada a Abraão, olha quanto foi bom aquele estudo que a gente fez com a Rose. Né? Como essas coisas, a gente fica tudo assim, fresquinho ainda na memória, e a gente consegue compreender melhor. O mesmo se dá na religião. A religião primitiva, revelada a Abraão, não prescrevia ordenação, mas se limitava a ensinar ao homem a existência do Deus único, ilimitado em atributos e criador de tudo quanto existe. A esta seguiu-se a doutrina do Sinai, que, confirmando a primeira revelação, ampliou seus ditames com as prescrições morais observadas no Decálogo. Entretanto, a religião não estancou aí o seu manancial, que se avolumava constantemente, pois a fonte viva da revelação jorra sem cessar. Olha que imagem bonita.
né? A fonte viva da revelação jorra sem cessar. E assim como a revelação abraâmica, seguiu-se a revelação mosaica. A esta sucedeu a revelação cristã. Quase 2000 anos depois de Moisés, veio o revelador vivo da doutrina do amor, que, longe de revogar esta lei, afirmou que lhe vinha dar cumprimento. Tudo o que precede do amor prevalece desde o começo e prevalecerá eternamente. É a palavra que não passa, né? A palavra de vida eterna, né? Tudo o que não é do amor não pode fazer parte da lei e passará. Assim como passa a erva e como passa tudo o que não é permanente. O escriba, instruído no reino dos céus, sabe muito bem que no grande tesouro da religião há moedas velhas e moedas novas de amor, que constituem a sua riqueza. Por isso, para beneficiar seus filhos, tira desse tesouro as moedas de que necessita e com as quais enriquece os que lhe estão sujeitos. Não há religião cristalizada. A verdadeira religião é progressiva. Aos velhos conhecimentos, ajunta outros novos, à medida que, pelo nosso esforço, nos preparamos para recebê-los. Então vamos dar uma paradinha aí. Vamos ler de novo? Não há religião cristalizada. A verdadeira religião é progressiva. Aos velhos conhecimentos, ajunta outros novos, à medida que, vamos grifar aí, ó, pelo nosso esforço. Tem de haver o nosso esforço, porque se nós não nos esforçarmos, fica tudo paralisado. Não é mesmo? Pelo nosso esforço, nos preparamos para recebê-los. Essa medida, a seu turno, dilata-se com a nossa boa vontade. Então, cada vez que nós nos esforçarmos mais e tivermos boa vontade em aprender, em melhorar, em amar, né? Nossa boa vontade pelo estudo, pela pesquisa, como ele diz aqui, pela investigação e por meio da prece. Vamos grifar aí, de novo, hein? Essa medida, a seu turno, dilata-se com a nossa boa vontade, pelo estudo, pela pesquisa, pela investigação e por meio da prece, que nos põe em relação com os espíritos superiores, encarregados de auxiliar em nossa evolução espiritual. Então, toda vez que a gente sentar para estudar, o que a gente precisa fazer antes? Pega o Evangelho, lê uma passagenzinha, reflete, interpreta. Alto mesmo, você faz a interpretaçãozinha do que você entendeu, não precisa ser um pedaço grande, você vê, né? A gente vê que a gente pega uma citaçãozinha, você pega um versículo e dá pano para manga, né? Como Emmanuel faz, os textos de reflexão dele, de uma citação de um versículo, dão textos enormes. Então, a gente não precisa fazer texto enorme, né?
A gente lê, porque toda vez que nós lermos o Evangelho, gente, toda vez que nós lermos o Evangelho, necessitamos interpretá-lo. Não podemos deixar passar batido. Só ler e acabou, não. Essa época passou. Que são essas coisas antigas que vão se melhorando. Por quê? Não estamos sempre cercados de testemunhas? Algumas das testemunhas podem não entender aquilo que você leu. E como é que você vai auxiliá-lo? Né? E tem outra coisa. Ele esclarecido, ele nos auxilia também. Certo? Então, nós temos, quando lermos o Evangelho, nem que seja uma frasezinha só, uma frasezinha, né? Que todas as frases no Evangelho, o Evangelho é Jesus, né? Cada palavra é um mundo. Nós temos necessidade de fazer a interpretação, porque cada vez mais que nós paramos para pensar naquele assunto, o nosso entendimento se amplia. Então, não podemos deixar, é algo que a gente tem que fazer. Lê o Evangelho, interpreta e inicia, faz a prece, né? E inicia o estudo, tá bom? Que assim, esses espíritos superiores que nos auxiliam, a nossa prece é conexão com eles, a gente tem que pedir. Se você não pedir, ele vai ficar lá. Lembra daquela história de Chico Xavier? Do olho, que ele estava sentindo muita dor no olho? E atendeu um monte de gente. Aí ele pergunta, começa a reclamar, dizendo que Bezerra de Menezes não tinha feito nada por ele. Eu falei, mas você não pediu, eu pensei que você quisesse sofrer. Para poder expurgar aí o... Então, se a gente não pedir, o nosso companheiro, o nosso orientador, o nosso amigo espiritual, pode chamar do nome que for, nosso anjo guardião, né? Se a gente não pedir a ele, não se conectar a ele, como é que a gente vai ter ajuda, né? Porque ele também, como ele sabe mais do que a gente, com certeza, ele vai nos auxiliar a nossa compreensão. Alguma coisa que a gente também não entenda, a gente vai passar a entender também. Tá bom? Então, a prece que nos põe em relação com os espíritos superiores encarregados de auxiliarem a nossa evolução espiritual. São esses que estão conosco. Temos que convidá-los. Não pode ser de outra forma, porque a religião não se limita à Terra. Ela se estende a todos os mundos planetários e interplanetários, a todos os sóis, a todas as constelações, e dilata-se pelo universo inteiro, onde seres inteligentes vivem, estudam, amam e progridem. Então a gente faz conexão com o universo. É bom pensar nisso, né? Dessa forma, né? Quando a gente entra em prece, a gente faz conexão com o universo. Cada um tem o seu grau de evolução, que é tanto maior quanto mais intensa é a vontade. Vamos repetir e grifar aí também? Cada um tem o seu grau de evolução, que é tanto maior quanto mais intensa é a vontade, o desejo do estudo e do progresso. E ninguém pode assimilar conhecimentos superiores à sua inteligência e ao seu grau de cultura moral e espiritual. Então, se cada um está no seu grau, a gente só vai melhorando o grau de acordo com o que a gente pratica. Pratica o bem. Pratica o amor. Foi por isso que Jesus disse a seus discípulos, como se depara no capítulo
16, 12 e 13, né? São os versículos 12 e 13 de João. Não precisa pegar não, que ele copiou aí. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver, olha só, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Este trecho é característico e plenamente demonstrativo do que afirmamos. A religião, diz Karl Barth, a religião não é um punctum stans, uma divindade imóvel, mas sim um punctum fluens, fonte viva. E aí ele utiliza, né, duas expressões em latim para poder falar. Então, vamos lá, para a gente entender. A religião não é um punctum stans, uma divindade imóvel, parada, mas sim um punctum fluens, uma fonte viva que jorra incessantemente a água pura e cristalina. E assim, como as revelações não cessam, a abrâmica sucedeu a mosaica, e a esta, a cristã. A revelação espírita, que é a revelação das revelações, como complemento da revelação messiânica, vem trazer aos homens novos conhecimentos filosóficos, novos conhecimentos científicos, novos conhecimentos religiosos, todos oriundos dessa fonte, cujo manancial se tem mostrado inesgotável através dos séculos. E o escriba, instruído do reino nos céus, e o escriba, instruído do reino dos céus, sabe muito bem disso. Por esse motivo e também porque, cauteloso, não deixa de adquirir conhecimentos com os quais enriquece o seu tesouro, dele tira coisas novas e velhas, como faz o bom pai de família para instruir aos que lhe estão afetos. Muito bom esse Cair Bar, né? É uma reflexão muito boa. A gente vai terminar por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, quiser falar sobre algum pensamento que teve, ou algum exemplo, pode falar, pode me interromper, pode chamar, tá, gente? Abre o microfone e fala mesmo, que a gente está aqui para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Não que eu saiba explicar perfeitamente, mas dentro do meu entendimento, a gente pode ir refletindo e chegar à conclusão, porque a gente está aqui para trocar mesmo. Alguém tem alguma coisa para falar? Iraci, você gosta de falar, Iraci? Eu só ia dizer o seguinte, o Cair Bar explica muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Ele explica muito bem. A explicação dele é de fácil entendimento. A gente consegue entender, porque ele fala para a gente, né? Ele fala como se a gente não soubesse, não sabemos mesmo, muita coisa. Então, ele explica como o professor que ensina o beabá para a criança. Então, ele fala, você vai lendo e você vai encaixando no que você já aprende em outros livros, em outros estudos, e você vai entendendo muito bem o que ele está explicando.
Você consegue explicar, entender tudo direitinho. Né? E vamos aproveitar, e vamos entendendo, e vamos aprendendo, e vamos colocar no nosso dia a dia. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Eloá? Eu estou bebendo na fonte do saber. Tem coisa melhor que isso? Muito Mas é bom, muito bom gente. estudar, né? Eu sou do tempo, lá atrás, não tanto, mas mais ou menos, me lembro ainda do latim. O padre ficava de costa na igreja e a gente não entendia nada. Eu crismei, batizei, crismei, fiz a primeira comunhão, aquilo tudo. Mas o coração não estava... Sabe como é que é? Eu acho que a maioria que começou... A família levando e fazendo as coisas, ia para a igreja, reza 10 Ave Maria, reza. Eu chegava lá, eu tinha um texto decorado. Pai, eu pequei. Padre, perdoa que eu pequei. Eu sempre Mas, dizia ô, isso. E Eloá, ficava nessa conversa, entendeu? Então, Eloá, precisei, ó. aquela fase do latim passou, né? A igreja sofreu aquela modificação, viraram o altar, viraram o padre, o povo. Sem críticas, tá? Só comentário. Eu sei. Porque como a maioria de nós, cresceu na doutrina católica. E a gente sabe que a religião católica, ela não esclarece, ela não ensina, ela é cheia de dogmas. Mas tudo é segredo, né? Quer dizer, eu escutava Tudo, muito essa Deus, palavra. tudo é pecado, Não, isso é tudo não segredo pode. de Deus, isso, Né? né? Então, as pessoas... Anos depois, eu questionei que a mamãe muito católica, Maria, aquelas coisas, né? Minha mãe, tudo, veio lá do Rio Grande do Sul, alemã, né? E aí, houve um fato na nossa vida, na família, de um irmão que teve um atropelamento, parará. E ali caiu minha ficha total. Eu vi aquela hora, a hora que a gente mais precisa, você não tem o respaldo. Olha como as coisas acontecem. Aconteceu milhões de coisas, mas isso ficou muito marcado. Então, a gente vê o outro lado, né? O outro lado da moeda, como se fosse assim, né? A descoberta, o que te preenche, né? E aí eu conheci eu e muita gente da minha família, mas quem ficou mesmo é eu e uma irmã mais velha, que está em Santa Maria agora. E nós pegamos ali, estudo, as obras, e começou. E aquilo ali, na primeira, quando eu estava chorando, que essa minha amiga, que foi do CO, a Marisa, falou para mim, minha irmã não chora, está fazendo mal. Meu irmão está lá, está chorando. Isso no primeiro dia, acabou de ser enterrado. Aquilo ali entrou na minha cabeça com uma força, e aí eu comecei a entender, porque eu procurava aquela história, procura uma verdade, né? Então foi assim uma coisa até mágica, né? E até hoje estamos aí na luta, e não tenho dúvida nenhuma, né? Que o que eu procurava, eu me lembrei de Jesus, que ele fala, o que eu procurava, encontrei. Exatamente isso, essa revelação, né? Essa verdade, que hoje nós estamos aqui botando em ordem, como ela falou, nós precisamos apreender, que na verdade não é muitas só coisas nós já aprender, aprender. fazemos, É nós já verdade. fazemos, né? Aprender. Uma vez eu comentei, não sei se foi com o Bira, não me lembro, e ele disse que a gente já traz conhecimento da doutrina de outras vidas. Exato. Nós já estudamos lá, nós já aprendemos lá. Opa, peguei. Mas aqui quando eu era católica também. Eu tinha 20 e poucos anos e eu me divorciei. E era Semana Santa, e eu fui para o interior de São Paulo para passar com os meus pais. A minha mãe era muito católica, de viver na igreja, de usar aquele cordão, aquela coisa toda, filha de Maria, filha de Maria. Minha família. Eu me convertei, e quando eu me confessei, porque eu acho, quando você se confessa, é para falar a verdade. Se é para esconder, não precisa. Né? Não, mas eu já era 20 e tantos anos. Mas eu sempre aprendi que se você vai se confessar, é para falar a verdade. Eu me confessei. E ele me proibiu de tomar a comunhão, seria a domingo de Páscoa. E ele me proibiu. Aí eu depois parei e fiquei meditando sobre aquilo. Que autoridade tem um padre
para ouvir as minhas confissões. Ele não é Deus? Ele é um homem como outro qualquer? Pois é. Pois é, e a partir daí, eu praticamente rompi Reflexão, com a igreja. né? É a Eu rompi com a reflexão. igreja católica, exato. Eu passei a procurar alguma coisa, É o porque ele movimento não que ele fica fala só. aqui. Você Olha pergunta, só, você pede esclarecimento e não recebe. a gente tem uma visão, no caso católico, ele vê o padre como um santo, né? Ele Pois é, santifica o padre, não vê ele como um ser humano, é né? verdade. Que está Verdade. sujeito a Não é nada errar, ter disso. dificuldade. Ele é um ser humano como a gente, com Exatamente, mas nossas a gente imperfeições, tem com as aquela nossas imagina, né? dificuldades. Mas acontece que o católico vê o padre como santo. Pois Eu também é tive uma esse que eu decepção com o padre também, né? quando eu fui pensar, porque eu sou só casada no civil, né? E então eu tinha que batizar o meu filho e aí o meu marido falou com o capelão se ele Aham. fazia o batizado. Aí o capelão perguntou assim para ele: vocês são Vocês são casados? casados? Aí ele falou que não. Aí ele falou: então eu também não vou fazer o batizado. Eu passei por E isso. meses depois saiu um boato da história do capelão, que ele estava envolvido com um rapaz, um soldado, no caso, né? Estava tendo Humano, um né? São humanos. relacionamento amoroso. E aquilo, para mim, foi um balde de água fria, né? Porque eu sempre vi um capelão, um padre, como santo. E Pois quando é. eu fiquei sabendo dessa história, que também não sei se é verdadeira, aquilo para mim, olha, eu cheguei a ficar deprimida. E a partir daquele momento eu jurei que eu não ia mais me confessar. Porque eu falei assim, agora eu descobri que o padre tem mais pecado ainda do que eu. É Mas humano. sabe, Ana, Esse Não que é eu por problema. seja isso. santa, mas, Todo sabe, mundo quando você humano erra, começa, né? Aí, a partir daquele dia, nunca mais eu não é? confessei. Humano Aí tem erro, foi tem indo, falha. acabei indo para o espiritismo, O porque único foi uma ser que nós tivemos aqui na Terra conosco, né? E tá com nós sempre, mas quem foi? Eu O mestre, né? O mestre. sou contra o celibato. Eu sou contra. Eu acho, no meu entendimento, que não é muito, que se um padre tem todo o conhecimento de uma doutrina, ele seria um ótimo chefe de família, por que não? Não, eu seria melhor se conheci, eles fossem casados e tivessem família nessa para dar mesma cidade, conselho, né? nessa Como mesma é que eles vão dar cidade conselho? eu conheci 2 padres que tiveram que deixar a batina por causa de mulher. Pois Então você mas acha, não seria melhor se eles pudessem como é que eu casar? vou confiar nisso? Não dá para confiar. Não dá. Como é que eles não podem exatamente por causa Não pode fazer. se padre tivesse que casar e Isso. deixar herança, a Igreja Católica, Deus que me perdoe, seria pobre, né? Porque o dinheiro ia todo para as famílias, né? Não dá, né? Mais ou menos por O aí. que ele Bem, diz ó, aqui? Mas aí o que Carribar diz aí aqui nesse texto? Que a religião não se limita à terra, ela se estende a todos os mundos, a todos os sóis. Então, a religião, as diferentes religiões, são, aqui na Terra, são frutos de diferença de pensamento. exatamente. Então, é pensamento de quem? Dos humanos. homem. E por eles que Humano. criaram, né, a É religião. humano. Humano é humano, né? Então, É Jesus está humano. com a verdade. Então, a gente tem que procurar a verdade aonde? Em Jesus. Ela vos Não no libertará. padre, no pastor, Isso, no isso. Mas isso presidente vai da ser galera. mais tarde, né? Com o progresso, né? As pessoas, a humanidade vai compreendendo essas verdades e vai procurar apenas a verdade, e não vai ver mais o padre como um homem santo, né? É, Não vai ver mais um pastor como homem que deva orientar é uma coisa, mas ele mandar na Orientador, sua né? vida toda é. como... Então, são coisas dos homens, criadas pelos homens. Então, se a gente quer andar no caminho certo, a gente segue Jesus.
Exatamente. Que Não ele tem é a como verdade, o errar. Não tem caminho como e a errar. vida. E tendo conhecimento do Evangelho, Sem a dúvida gente já nenhuma, né? sabe o que é aquele. Modelo, né? É o modelo, Já temos o aquela modelo, o pessoa que caminho, a verdade e a está. vida. Acabou. A gente sabe a diferenciar, né, as atitudes do Exatamente. padre, Exemplo, do exemplo, exemplo, né? O tempo pastor, que todo, né? está mesmo Isso. condiz com o Evangelho. E com o Né? Espiritismo, a gente A tem mesma coisa. a razão, né? A gente Razão, não vai exatamente. atrás de opinião, a gente vai pela razão. Mas é Exato. estudando, né? Se chega lá, né? Que Até a gente porque vai chegar aí lá. o Chegou no trabalho nosso horário, gente. é Infelizmente, a gente pode continuar depois. Tá? Caramba, já Infelizmente, deu a gente hora. vai ter que encerrar agora. E aí, Denise, abriu o microfone para nós, beleza. Agora, deixa eu falar A uma gente coisa, adora. gente. A gente está Fala, falando do Aninha. pastor, do padre, mas quantos de nós não vemos também na Com pessoa que está certeza. dirigindo o centro, Ixi, que com está, certeza. que está coordenando um estudo, e a gente bota ele lá em cima, acha que ele não pode errar, não pode fazer nada, está ali, porque está, né? E é uma pessoa também igual, está Humano. também lutando para E também ultrapassar. nível como todos nós, seres humanos. É isso aí. Seres tal Aí a da humanos. gente deixa a idolatria, né? doutrina, a gente Ah. fica desiludido porque o outro errou. Ué, Errar é humano, né? é Perdoar é porque nós divino. colocamos na mão do outro uma coisa que ele não. Perdoar é A divino. Uma gente faz uma responsabilidade que ele visão não quer. muito, né? Eu É falo isso aí. mesmo. E a gente tem que ampliar a nossa visão. Quem segue Jesus nunca vai se decepcionar. É isso aí. Não, mas a gente tem que olhar, Aninha, que todos nós estamos lutando, todos nós somos humanos. Eu Estamos sei, eu não estou estudando, falando. entendeu? Terra. Eu sei, a gente tem que ter a misericórdia, né, a caridade de olhar para aquele como ser humano. Isso sem dúvida nenhuma. Fazendo um esforço para superar as dificuldades. Não, mas com Mas que temos certeza. A tudo gente isso. aqui fala das coisas que às vezes ficaram incomodando. Então, quando a gente fala, né, o primeiro ouvido é o nosso, né? Então, às vezes, por isso que é importante a gente ter esse espaço, às vezes, de poder falar, colocar alguma coisa, né? Para compreender melhor as E coisas. quem escuta Agora, vai Denise seguir Jesus. dar uma carteirada para nós que já encerrou, né? Fechar o Senão microfone. a gente vai chegar para a palestra, vai ficar fazendo. Não dá. Senão a gente vai atrasar e enrolar a palestra, tá bom? Obrigada. Então, tá? minhas queridas, até já, quem vai continuar com a gente, estudo maravilhoso, bom mesmo, né? E é muito bom a gente refletir, a gente conversar, a gente trocar as opiniões e trocar os ensinos que a gente consegue aprender, cada um da sua forma. É muito bom mesmo estudar e trocar. Rose.